Bom dia, gente. Próxima palestra vai ser sobre linguagem de computadores com o Luiz Eduardo. Ele é aluno de doutorado na Universidade de Delft e ele foi convidado pelo professor Bigonha para apresentar. Então, boa palestra. Ok, obrigado. Então, como o professor Marcos falou, eu sou da Universidade da Holanda. E antes de começar a palestra sobre como declarar a sua linguagem utilizando a ferramenta SpoofX, que é uma ferramenta que a gente desenvolve lá, eu quero falar um pouquinho sobre a minha trajetória até chegar lá na Holanda, como estudante de doutorado. Esse sou eu, como vocês podem ver. Eu formei na Universidade de Viçosa, Universidade Federal de Viçosa, fiz graduação e mestrado lá. Eu sempre trabalhei com iniciação científica lá e com a bolsa de mestrado. Eu sempre trabalhei com linguagem de programação, com a parte de análise sintática, que é chamada de parsing em inglês. E no meu mestrado eu trabalhei com a ferramenta Antler, que basicamente ela lê gramáticas e traduz essas gramáticas para parsers, para analisadores sintáticos. E aí, em 2013, eu queria, antes de falar o que aconteceu em 2013, mas em 2011, se eu não me engano, eu participei da primeira escola de verão que teve aqui. Então é uma honra voltar aqui como palestrante e dar palestras para vocês. Mas em 2013, eu me mudei para Delft, eu comecei e entrei nesse grupo de pesquisa, que é chamado Software Language Design and Engineering, com esse pessoal aí, na Universidade Técnica de Delft, Delft University of Technology. Eu continuei trabalhando com parsing, com análise sintática, mas dessa vez com a ferramenta SpoofX, que é a ferramenta que o grupo desenvolve. E essa ferramenta, ela faz parte... não sei se vocês conseguem enxergar muito bem aí, está meio pequeno, mas ela faz parte do grupo MetaBorg. MetaBorg, ela envolve a ferramenta SpoofX, um formalismo de definição sintática chamado SDF3, algumas outras metalinguagens que facilitam nas etapas posteriores ao parsing no desenvolvimento de novas linguagens. Essas metalinguagens são a linguagem Enable, a linguagem TS e a linguagem Stratego. Enable é para name binding, para, por exemplo, uma definição de um nome, referência, relacionar essa referência com a definição do nome que foi feito anteriormente. A TS é para Type System, para checagem de tipos. E Stratego é uma linguagem para transformar. Ela trabalha com a árvore de sintaxe abstrata, que é o resultado do parsing, e aí faz transformações nisso que podem, por exemplo, gerar código ou otimizar essa árvore e transformações nesse estilo. E aí, a minha parte, como eu falei, é mais a área de parsing, é a área de análise sintática, e por isso eu estou mais relacionado com o formalismo que a gente usa, que é o SDF3. O título da minha tese de doutorado é Multipurpose Declarative Syntax Definition. É um formalismo, que é o SDF3, mas que ele não é voltado somente para parsing, não é voltado somente para análise sintática, mas que a gente consegue obter mais informação baseada somente na declaração sintática, na syntax definitions. E como na verdade funcionam os compiladores numa IDE? Por exemplo, Eclipse, que é o que a gente usa. Você tem o código-fonte, você faz o parsing, que nada mais é do que transformar esse código-fonte numa representação mais estruturada desse código, que na maioria dos casos é uma árvore, chamada da árvore de sintaxe abstrata, AST. E aí você faz o check, que é verificar se tem erro nesse código-fonte, erro sintático. Você verifica se tem algum erro, corrige, e se não tiver nenhum erro, você gera, nesse caso, código de máquina. Ou pode gerar qualquer outro artefato. Por exemplo, uma nova linguagem, uma tradução para uma outra linguagem. E assim, de maneira simplificada, como funciona um compilador no IDE. Como eu falei, eu estou mais relacionado na parte meu estudo é focado na parte de parsing, que é transformar o código-fonte
numa árvore de sintaxe abstrata. E é assim que o parser funciona. Então, por exemplo, eu tenho do lado esquerdo uma expressão em código-fonte, em texto. O parser nada mais faz do que transformar esse texto numa representação de árvore para que eu possa trabalhar com essa árvore nas etapas posteriores. Só que, como vocês podem notar, essa árvore da direita ela é chamada de parse tree. Essa parse tree ela contém mais... Tá ok. Só que, como eu estava falando, o parser transforma essa representação numa parse tree. O problema é que essa parse tree ela contém mais informação, ela contém informação desnecessária para as etapas posteriores. Por exemplo, informação de espaços ou informação de símbolos que existem na parte de texto, que na verdade não é tão necessária. Vocês podem ver, por exemplo, o asterisco ou mais. E aí, a árvore de sintaxe abstrata, a AST, ela abstrai esses símbolos de uma maneira que é representado por uma árvore, mas mais condensado. Então, vocês conseguem enxergar que o texto do lado esquerdo é representado em uma árvore, mas extraindo símbolos que não são tão fundamentais. E aí, o próximo passo é representar isso de maneira textual. É claro, o computador não consegue identificar essa figura, trabalhar com essa figura, mas representar essa árvore de uma maneira textual seria mais fácil para trabalhar com essa representação. Para isso a gente tem A-terms. Vocês conseguem enxergar aqui a mesma coisa, a mesma árvore da figura anterior. De maneira textual, eu consigo enxergar que o 3 e que o 7 são filhos do nó multiplicação, que o multiplicação e o 21, a constante 21, são filhos do nó de adição. Então, o parser, voltando, o parser nada mais é do que transformar essa representação textual na outra representação textual em forma de árvore. E aí, como isso funciona? Escrever um parser manualmente é muito complicado, não é um trabalho simples. Para isso, geradores de parser, por exemplo, o anti-LR que eu trabalhei, Antler, e o SDF3, eles trabalham com syntax definition, eles trabalham com a definição sintática que você escreve em forma de gramática, e a partir disso você gera automaticamente uma tabela ou um parser, que nesse caso a gente gera uma tabela e um parser genérico interpreta essa tabela e faz a análise sintática do seu programa. Então a ideia é, se a linguagem evolui, por exemplo, não é necessário investigar o código do parser ou escrever um novo parser. Eu modifico a definição sintática e automaticamente eu gero um novo parser para a minha linguagem. Então, esse é um exemplo, um pedaço de código de uma definição sintática escrita em SDF3. Como vocês podem ver, a ideia é ter um formalismo como esse, onde os usuários eles podem escrever suas gramáticas sem conhecer nada sobre parsing. Então, vocês podem ver aqui, por exemplo, essa gramática ela reconhece expressões. Vocês conseguem escrever isso de maneira declarativa, utilizando os símbolos definidos embaixo, que são strings. Strings seriam símbolos terminais da gramática. Sorts seriam símbolos não terminais, símbolos que podem ser expandidos. Character classes são símbolos para a parte léxica, porque gramáticas elas podem identificar ou podem representar a parte léxica e a parte que é chamada context free, livre de contexto. A parte léxica é para reconhecer os tokens da linguagem, os elementos da linguagem em forma de tokens. A parte de livre de contexto é para reconhecer a estrutura da linguagem, como a linguagem é estruturada. E aí, a character classes é um elemento que pode ser usado para representar a classe de caracteres para o reconhecimento de tokens. Então, por exemplo, o identificador ali seria um token que começa pode começar com a letra minúscula ou maiúscula, seguido de várias letras minúsculas, maiúsculas, números ou underscore. E aí, para escrever
essa definição sintática, existem também algumas formas de tornar alguns elementos mais alto nível. Por exemplo, eu faço a concatenação. Concatenação é um símbolo após o outro. Então, eu posso usar esses elementos aqui como ferramentas para construir regras mais complexas. Então, tem a concatenação, o opcional, que seria se o símbolo tal não está na regra. A repetição com um símbolo separando. A repetição pode ser com 0 ou mais elementos ou com 1 ou mais elementos. E a partir disso você consegue construir uma definição sintática. Só que o que acontece? Quando você tem uma definição sintática que é declarativa, o usuário tem base para representar suas linguagens. E aí, através dessas gramáticas, eles podem também representar linguagens de forma ambígua. Ou seja, uma mesma gramática pode reconhecer um programa de diferentes maneiras. Pode transformar esse programa em diferentes árvores. E aí tem diversos mecanismos que a gente tem em SDF3 para poder eliminar essas ambiguidades. Na parte léxica, por exemplo, a gente tem as restrições léxicas, e essas restrições são basicamente para definir identificadores ou símbolos, tokens, como o maior possível. Seria, por exemplo, se eu tivesse um identificador full, não fosse um identificador full e não 3 identificadores, F, O, ou 2 identificadores, F, O e O. Então eu quero que esse identificador seja o maior possível. Uma outra maneira de eliminar a ambiguidade é através de produções com o atributo reject. Você usa essas produções para poder dizer, por exemplo, que a palavra true não é um identificador válido nessa gramática. Então, é considerado uma palavra-chave, mas não é um identificador. E a partir desses dois mecanismos de eliminar ambiguidades, eu consigo representar essas duas formas de ambiguidade que você pode ter na linguagem. E aí, na parte de context free, como eu falei, a ambiguidade nada mais é do que duas árvores que você pode derivar a partir da mesma representação textual, a partir do mesmo código. Então, aqui vocês podem ver que, como não tem nenhuma prioridade entre a adição e a multiplicação, eu tenho duas árvores que representam o código da esquerda. E aí, o SDF3 ele tem algumas maneiras de reduzir essas ambiguidades, de eliminar essas ambiguidades, na verdade. Que são as prioridades, que eu posso definir que a multiplicação tem prioridade sobre a adição, e também o atributo left, que quer dizer que a adição e a multiplicação são associativas à esquerda. E através dessas prioridades e do atributo, eu consigo dizer que a árvore da direita, na verdade, não é a árvore que eu quero, que a árvore da esquerda é a mais adequada. E aí, como eu falei, essas árvores são representadas como parse trees, elas contêm mais informação. E eu preciso de uma maneira de identificar, de criar uma AST. E aí, na definição sintática, eu adiciono o construtor, que seria o nome do nó que eu estou criando na árvore de sintaxe abstrata. Que nesse caso, por exemplo, é aquela árvore que eu mostrei anteriormente, e essa árvore ela foi construída de acordo com os construtores que estão definidos na definição sintática. Através desses construtores, eu também consigo definir as prioridades de maneira mais simples. Eu posso fazer uma referência à produção que eu quero definir a prioridade, usando somente o nome do símbolo e o nome do construtor. E aí eu consigo definir a prioridade. É só uma maneira mais simples de escrever. E aí, como eu falei antes, a ideia é ter a definição sintática, gerar uma tabela de parsing que com um parser genérico vai conseguir fazer a análise sintática do seu código. Mas o trabalho do meu doutorado é não gerar somente o parser, mas gerar também alguns serviços que você pode encontrar numa IDE. Seriam genéricos no sentido de que, baseado na definição sintática, esses serviços não são fixos para uma linguagem, eles são baseados na definição sintática da própria linguagem. Então, eles são genéricos e funcionam com a definição sintática.
Esses serviços são, por exemplo, Code Completion, a Outline View, Folding e muitos outros. Por exemplo, você pode também ter correções de erro ou marcar erros no editor de texto que você está utilizando, baseado na definição sintática também. E aí, eu falei basicamente como o compilador funciona. Você transforma para uma árvore e no final transforma para um código-fonte. Mas existem vários passos que vocês seguem para, no final, gerar código. Compiladores são divididos basicamente entre front-end e back-end. A parte de front-end é a parte que começa com parsing, transforma numa representação abstrata. Você pode fazer um desugar, que é uma transformação de nós dessa árvore para nós mais simplificados. Você pode fazer uma análise, que é basicamente, por exemplo, verificar que um nó de referência a uma variável, verificar que essa variável possui um nó de declaração. Então, isso tudo é a parte de análise da árvore de sintaxe abstrata. Você pode fazer uma normalização, que é transformar nós para uma forma normal, mais simples também. E essa parte, tudo ainda estou no level da linguagem host, da linguagem fonte. E aí, a parte de back-end é a parte de geração de código, que seria a primeira fase, gerar, e aí eu faço essa geração transformando a minha EST na linguagem fonte para minha EST numa linguagem final. Eu posso otimizar esse código na minha linguagem final. E, por fim, eu tenho que transformar esse código em representação abstrata de volta em uma representação textual. E aí, essa parte de transformar o código em uma representação abstrata em uma representação textual é chamada de preprinter. Então, ele enxerga a árvore e transforma de volta numa representação textual. O que acontece é, a gramática, normalmente, a maioria das gramáticas, elas não conseguem voltar ao texto representado de maneira correta. Por exemplo, considerando espaços em branco, linhas e tudo mais. E aí, a ideia do SDF-Tree é que você pode usar essas informações na própria gramática. Então, na própria gramática, eu consigo... por exemplo, eu posso ver que o if e o else ali estão identados. Então, eu consigo gerar um preprinter a partir da minha própria definição sintática. Eu não consigo só gerar um parser, mas eu também posso gerar um preprinter. E aí eu vou dar um exemplo para vocês de como isso funciona na ferramenta Spoofx. Então, a gente vai criar um projeto novo, um projeto Spoofx. O Spoofx nada mais é do que um plugin para o Eclipse. Então, você pode... eu vou passar os links no final. Você pode ir lá, baixar. Na verdade, você pode acessar pelo Eclipse, baixar, procurar, instalar e, a partir de então, vocês já podem começar a definir suas próprias linguagens. Então, o nome do projeto eu vou criar, por exemplo, o nome da escola de computação. Vai ser o nome da minha linguagem. E a extensão da linguagem vai ser EVC. Eu vou gerar um projeto mínimo e vou gerar esse gitignore para poder trabalhar com Git no futuro. Então, ele vai fazer algumas coisas aí e vai gerar um projeto. Está compilando o projeto. Ok. Eu não vou falar muito sobre isso agora, não, mas a gente vai primeiro para a definição sintática. Eu já tenho copiado aqui aquele código que eu mostrei. Eu vou explicar o que é aquela definição sintática aqui. Opa! Deixa eu só voltar lá. Copiar esse código aqui, eu vou explicar para vocês o que essa linguagem vai ser. Não sei se vocês conseguem enxergar aí, quem estiver no fundo. O símbolo inicial da minha linguagem pode ser tanto uma expressão como um comando, um statement.
Expressões são adições, multiplicações ou a comparação menor que. Essas expressões podem ter, pode ser um número ou uma referência para variável. Essa referência para variável nada mais é do que um identificador. As regras para identificador elas estão em um outro arquivo, mas são aquelas que eu mostrei anteriormente. E como comandos eu tenho o if e o else e um assignment, uma atribuição. Aí, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou salvar, vou compilar novamente. Enquanto eu compilo, eu vou criar uma pasta chamada teste. Compilou. Vou criar um novo arquivo. Esse novo arquivo vai ser chamado teste EVC. E aí eu posso começar a escrever meu programa. Como eu tinha mostrado anteriormente, eu vou colocar lado a lado aqui. Só um segundo. Eu consigo reconhecer comandos if. Então eu vou fazer aqui um if aqui eu tenho que ter uma atribuição, um comando. Vocês podem ver que foi feito o parsing, que o código está colorido de maneira correta. Eu consigo enxergar a árvore que foi gerada, baseado na gramática. Deixa eu tentar colocar ela aqui. Não é mais ou menos isso, mas a árvore está aqui. É um comando if com um menor que, com adição e uma comparação. E aí, como eu falei, a partir da gramática eu consigo também gerar um preprinter. Vocês repararam que eu não coloquei nenhum espaço aqui. Então, se eu fizer o formato, então, baseado na gramática, o meu código ele é formatado de acordo com o que eu escrevi na gramática aqui. Então, eu tenho o parsing, eu tenho o preprinter, todo baseado na definição sintática, numa única definição sintática. E aí eu posso modificar aqui o código. E eu consigo visualizar isso, essas modificações. Mas é esse código aqui. Eu consigo visualizar essas modificações aqui. E eu consigo também, se eu for formatar, gerar o código formatado. Então, essa é a ideia de construir parsers e preprinters baseado na mesma definição sintática. De volta para a apresentação, o que eu quero fazer agora, então eu já mostrei, é criar uma linguagem que eu consigo fazer a análise sintática de um programa como esse. Então eu vou voltar, vou selecionar isso. Então o que é que acontece? Quando eu fizer isso aqui, deixa eu fechar esse, porque esse é o formatado. Quando eu fizer isso aqui, é claro que o meu parser não vai funcionar, ele não consegue reconhecer nenhuma classe. Então a gente vai modificar a gramática para que ele consiga reconhecer essa classe. A maneira mais óbvia de fazer isso é o seguinte. Eu vou fazer o meu símbolo inicial ser uma declaração de classe. Esse símbolo não existe, então eu preciso declarar. Vai ser o construtor classe. E a maneira mais óbvia de fazer isso é, a minha classe vai ser exatamente a classe que eu tenho lá. Se eu fizer isso e construir o programa, o que acontece é, eu consigo
fazer a análise sintática do meu código aqui. Só que, se eu mudar o nome dessa variável para C, eu não consigo mais fazer o parsing. É claro, porque eu consigo fazer o parsing somente da classe anteriormente, que eu tinha declarado anteriormente. Aí, como que eu posso fazer? A partir desse momento, eu posso começar a trabalhar com essa definição que eu já tinha anteriormente. Isso, na verdade, é o nome da classe. Isso é o quê? Um identificador. Então, eu já posso modificar o nome da classe para qualquer identificador. Isso, na verdade, é uma classe que eu estou estendendo, então eu posso... Isso também é um identificador. Isso também é um identificador. Isso é um tipo. E aí, reparem que tipo não está definido ainda. Então, eu preciso ir lá e definir um tipo. Aí, vamos definir o tipo primeiro como inteiro. Posso definir assim. E a gente pode ter também um tipo booleano. Podemos definir também um tipo objeto, que seria tipo classe. Nada mais é do que identificador. Certo? Então eu já posso definir tipos aqui. Mas o que acontece? Eu posso simplesmente repetir isso aqui, mas aí a minha classe, todas as classes do meu programa, só podem ter dois tipos. Certo? Então eu preciso voltar para os elementos da minha gramática que eu posso utilizar para representar uma lista de campos para essa classe, certo? Lista de variáveis. Para isso eu posso criar, por exemplo, então a minha classe vai ter uma lista de campos, de fields, que pode ter 0 ou mais fields. E aí, o que eu faço é o field nada mais é do que e aí minha classe pode ter mais. Então, se eu compilar aqui, reparem que o que aconteceu aqui é que esse fragmento é ambíguo. Por quê? Porque eu não defini que o tipo, na verdade, não pode ser a palavra-chave, que na verdade não é o tipo. O identificador não pode ser um inteiro. Então, se eu fizer isso e compilar, eu vou remover a ambiguidade. Mas aqui o que acontece? Se eu remover agora as duas variáveis, o programa é analisado sintaticamente correto, certo? Então, se eu voltar para a definição sintática, reparem que eu estou mexendo somente na definição sintática. Eu não entendo nada de parsing, não sei nada de parsing, mas tudo está acontecendo debaixo dos panos, baseado na definição sintática que eu estou escrevendo. Então, vamos tentar ir um pouco mais rápido agora. E aqui, na verdade, o método pode ter parâmetros, certo? E esses parâmetros, eles podem ser separados por ponto e vírgula. Então, eu tenho que criar um parâmetro que é separado por ponto e vírgula. Eu tenho que criar a produção para parâmetro. E ela nada mais é do que somente o tipo e o identificador. Aqui, dentro do método, é uma declaração de variável, que é basicamente a mesma coisa, uma lista que pode acontecer uma lista de declarações de variável. O que acontece aqui é o seguinte, essa linguagem é bem simples, as declarações de variável acontecem antes dos comandos. Então, eu vou ter uma lista aqui porque senão ficaria muito complexo para identificar isso na gramática. Eu posso escrever, mas ficaria um pouco mais complexo. Então, seria aqui uma declaração de variáveis.
uma lista de declarações. E é basicamente a mesma coisa do field. Bem, vocês podem ver que o programa já está tomando forma de acordo com a definição sintática que eu escrevo. A gente pode tentar continuar a fazer mais aqui, mas como a gente está um pouco em cima do tempo, eu vou pular essa parte aqui, se tiver mais tempo no final eu volto. Mas a ideia é continuar isso, continuar representando isso. Isso aqui é uma declaração de métodos. Então eu posso fazer isso. Isso na verdade vai virar uma lista de declaração de métodos. E o método nada mais é do que isso aqui. E no final eu vou ter o programa com a linguagem que eu acabei de definir, baseado na definição sintática. Certo? Vamos voltar lá na apresentação. O que eu trabalho atualmente é derivar content completion de definições sintáticas. Content completion, vocês provavelmente já utilizaram algum IDE como programadores, é selecionar, nesse caso, uma estrutura sintática baseada na gramática e aplicar isso como um atalho em vez de escrever o código todo. Então eu vou lá, dentro de uma classe, eu posso declarar um método principal, eu seleciono isso e eu consigo a minha estrutura no programa, como um atalho para digitar esse código todo. Só que o que acontece as sugestões que são presentes na IDE, elas não são baseadas na gramática. Por que isso? Porque, por exemplo, fora do escopo de uma classe, eu tenho uma sugestão para criar um novo objeto. Isso resultaria numa classe sintaticamente inválida. Então, portanto, se eu tentar basear isso na minha gramática, eu vou ter sugestões que estão sempre válidas. Se eu selecionar uma sugestão, as sugestões que vão aparecer vão estar sempre baseadas na gramática, sempre válidas. Então, a ideia é derivar content completion, sugestões de completar código baseado na gramática. Isso que é o que eu estou trabalhando atualmente. E aí, eu mostrei só a parte principal do SpoofX, a parte de análise sintática. Mas tem muito mais. Para definir sua linguagem, você pode definir os nomes, onde os nomes vão ser declarados, onde vão ser as referências para os nomes, os tipos, como essa linguagem vai gerar código. E aí, como eu mostrei anteriormente, você pode ver isso tudo e pode escrever isso tudo utilizando só o SpoofX, dentro de um IDE. O SpoofX, ele tem algumas linguagens que auxiliam. Por exemplo, o SDF3 é para a parte de sintaxe. Tem o SPT, que é para a parte de testes, que eu vou mostrar que você pode, na verdade, você pode desenvolver sua linguagem e escrever teste para a sua linguagem ao mesmo tempo. E testar e ir criando novas funcionalidades baseadas nos testes que vocês escreveram. Como eu falei, tem Enable NTS e TS, que é para a parte de semântica da linguagem, de semântica estática. E a parte de tradução e interpretação, a gente tem o Stratigo, que é transformar árvores nesse processo até gerar um código-fonte. E a gente tem também o ESV, que é a parte de editor. Por exemplo, como vai ser colorida as palavras-chave e tudo mais. E aí eu vou mostrar um pouquinho, 5 minutos aí, de como funciona o SpoofX. Aqui eu tenho uma linguagem que eu já implementei. Ela é chamada Mini Java. É bem parecida com a linguagem que a gente já fez, que a gente acabou de fazer. E ela é um subset, é um subconjunto de Java. Então é um Java simplificado. E eu vou mostrar um pouquinho a sintaxe dela. Vou começar aqui com as classes. Na verdade, o programa começa com a definição de uma classe principal, seguida de uma lista de classes separadas por duas linhas novas. Isso na verdade não é obrigatório, não é espaço obrigatório, mas isso é para o Perry Printer, para gerar um Perry Printer que introduz essas duas novas
pulos de linha. Essa main class ela vai ter um método principal e esse método principal tem um comando dentro dele. As classes são basicamente como eu tinha mostrado antes, elas podem podem estender uma classe ou não. Ela tem uma lista de campos e uma lista de métodos. Os métodos possuem basicamente a mesma estrutura de Java, com a diferença de que declarações de variável aparecem no começo do método e comandos aparecem no final. Declarações de variáveis são simples. Eu tenho apenas 4 tipos: inteiro, booleano, tipo array de inteiro e o tipo classe. As expressões são as mais comuns, são adição, subtração, multiplicação, comparação menor que, AND. Algumas expressões para array, a expressão para declarar novos objetos, e os valores true and false, e falso, e a variável this para acessar o objeto corrente. Tem algumas prioridades aqui, eu não vou entrar em detalhes. Os comandos principais são bloco, que na verdade é uma lista de comandos entre chaves. Uma atribuição de array, o comando if, o comando while e o comando para imprimir na tela. Então essa é a sintaxe da minha linguagem. Como eu falei, desenvolver com SpoofX, você tem a metalinguagem para testes também. Então você pode escrever testes que, por exemplo, testam a sua sintaxe. Então vamos dar uma olhada como funcionam os testes. Os testes para sintaxe, por exemplo, eles podem falar que uma classe com uma declaração de variável depois de um método não é válida. Então esse teste ele falha ao fazer análise sintática. Certo? Tem vários testes aqui, por exemplo, uma declaração, um comando dentro de uma classe, não dentro de um método, também falha. E aí, interessante é os testes positivos. Por exemplo, uma classe sem nenhum método ou sem nenhum campo, ela ela consegue fazer análise sintática. E aí, se eu modificar a minha gramática, por exemplo, aqui, e dizer que, na verdade, toda classe tem que ter pelo menos um campo. Se eu vier aqui, construir o projeto, e aí ele demora um pouquinho, mas ainda assim é melhor que escrever o próprio parser e escrever isso tudo, código para isso tudo. Vocês podem ver aqui que, por exemplo, classes que não têm nenhum campo, na verdade elas falham o teste. Então eu posso até rodar os testes aqui. Vocês podem ver que alguns testes falharam. O meu console sumiu, mas enfim, está aqui. Então eu posso fazer uma definição de linguagem baseada em testes. Então eu posso escrever os testes no começo e escrever a minha definição de linguagem e testar isso, e enquanto meus testes falharem, eu continuo implementando. E aí, como eu falei, o SpoofX não é só para a parte de sintaxe. A gente acaba vendo muito sintaxe, porque é o primeiro passo, mas existem também a parte de nomes. Vou tentar ir bem rápido aqui, porque já está quase na hora. Então, a metalinguagem que a gente usa para nomes é chamada enable. E com ela você pode fazer que a gente chama de binding rules, que é a ligação entre declarações e nomes e referências. Então, por exemplo, eu consigo definir os namespaces, aqui que seriam classe, campo, método, variável, e o implícito, que seria o this. A gente diz que o programa todo ele tem o escopo da classe. Então, o namespace é basicamente o namespace de uma classe é basicamente o programa todo, A classe principal ela define uma classe C do tipo main. A classe C ela define essa classe representada estruturalmente como um nó da árvore de sintaxe abstrata.
ela define uma outra classe, implicitamente ela define um objeto this, e essa classe ela vai agrupar os escopos de campo, método e o do this, que eu acabei de criar. E aí, por exemplo, se eu tiver classe extends um nome de uma outra classe. Então, o que acontece é, essa classe parent, esse P aqui, ele vai referenciar uma classe que já foi declarada. Por exemplo, se eu pegar aqui e escrever esse A aqui, ele tem que ter sido declarado antes. O que acontece é, como eu estou referenciando a uma variável ou a um nome que não foi declarado antes, eu tenho uma mensagem de erro aqui dizendo que a definição do A não foi feita ainda. E aí eu consigo trabalhar com isso. Por exemplo, aqui eu estou chamando o método method da classe foobar. Então eu consigo clicar com o botão direito e ele me retorna a definição desse nome. O mesmo para foobar, o mesmo para x e assim sucessivamente. Então essa parte enable serve para definir essas regras de onde eu defino uma variável, onde eu defino um nome e onde eu estou referenciando o nome. E essas definições elas têm que bater, caso contrário eu tenho uma mensagem de erro. Então eu tenho aqui mais regras. E eu tenho também testes para isso. Eu posso escrever testes para nomes. Por exemplo, aqui eles vão falhar porque eu tinha modificado a parte de sintaxe lá. Mas eu posso dizer, por exemplo, que uma classe definida posteriormente, ela refere a uma classe definida anteriormente. Esse nome é referente a essa declaração. Eu posso testar isso. Quer dizer que o primeiro resolve para o segundo. Então você escreve o teste como se fosse dessa forma e consegue testar se as suas definições de nomes estão batendo, estão de acordo com o que você escreveu. Existem também tipos. Ou seja, por exemplo, eu tenho uma adição e eu quero checar que as duas variáveis são de tipo inteiro. Eu não posso adicionar 1 mais true. E aí eu defino restrições. Por exemplo, aqui, numa expressão binária, onde o operador... Deixa eu ver como é que eu consigo ler isso aqui. O operador tem o tipo 1, a expressão tem que ser do tipo... a expressão principal tem que ser do tipo 1 e os dois tipos têm que ser iguais. Então eu tenho, por exemplo, a adição tem que ser o tipo inteiro e a minha expressão tem que ser do tipo inteiro também, senão eu tenho uma mensagem de erro. Aí essa mensagem de erro está aqui. Eu não vou muito a fundo dessa parte, mas, por exemplo, se eu tiver aqui 3 mais 2 é correto, certo? Eu tenho uma mensagem de erro porque, na verdade, eu espero um inteiro. Então essa é a ideia. Eu avalio esses tipos e defino isso numa linguagem alto nível, que seria o TS. E aí eu posso ter testes para esses tipos também, indicando o número de erros que eu tenho. Por exemplo, aqui eu tenho um erro, que seria o erro que eu acabei de mostrar. O que mais? A geração de código a gente usa Stratigo. Essa linguagem é basicamente para transformar a AST. Então, por exemplo, aqui é a parte de sugar. A gente transforma uma adição num nó que é mais fácil de ler, ou num nó que é mais comum. Então eu transformo adição, subtração num nó que é uma expressão binária. E aí, em vez desse nó ter 2 termos, ele tem 3. Ele tem 3 contando o operador da expressão binária. Então eu faço uma transformação de um nó para um outro. A ideia é, eu defino essas transformações, eu atravesso a árvore aplicando essas transformações. Então eu aplico as transformações, o resultado é uma árvore totalmente diferente. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Então a árvore aqui
está com adição de 3 e 1, certo? Se eu vier aqui e mostrar a árvore de sugar, eu tenho uma expressão binária com o operador plus. Então eu aplico essa operação de the sugar nos nós da árvore através de uma travessia desses nós. É isso, a gente já está meio que no tempo. Bem, e aí tem várias empresas que trabalham em parceria com a gente. A Google trabalha com a linguagem deles que chama Go. Eles estão tentando definir um protótipo para essa linguagem utilizando o SpoofX. A Oracle Labs trabalha numa linguagem que chama Greenmau, que é para análise de grafos. Então eles trabalham com, por exemplo, criar novos nós, fazer pesquisa em grafos. E aí, como eles desenvolvem essa linguagem utilizando o SpoofX, eles fazem toda uma otimização. Então, a linguagem é super otimizada para o domínio, para a área que eles querem aplicar. E o CERN também começou um trabalho utilizando o SpoofX. É uma linguagem que controla as condições do colisor que eles têm, do colisor de hadrons. Então, eles geram código, esse código é compilado e executa no colisor de hadrons. É isso. Eu queria agradecer à Universidade de Delft, que me financia, e a CAPES também, que me financia com a Bolsa de Ciências Sem Fronteiras. E declarem suas linguagens usando o SpoofX. Se tiver alguma pergunta? Teria como eu fazer o caminho inverso, passando da linguagem semântica para uma outra linguagem? Assim, Sim, mas para isso você precisa da definição sintática. Você precisa trabalhar com a árvore e aí, a partir dessa árvore, transformar para qualquer linguagem que você queira. Então, no final das contas, o primeiro passo é sempre a sintaxe. Mais alguma pergunta? Depois daquela definição que você fez, é só você pode comprar uma Então, você fala aquela de classe que eu fiz antes. Aquilo ali é só a parte de parsing. Então, a partir daquilo ali, você vai ter a árvore, e a partir da árvore você pode fazer um monte de transformações para poder compilar código, por exemplo. Então, você pode, por exemplo, definir uma regra em Strat-Eagle que, em vez de adição, quando você enxerga um nó de adição, você transforma em código de máquina, que carrega a primeira constante, carrega a segunda constante e realiza a adição. Então, a partir de um nó de adição, você gera código de máquina e você tem um compilador. Você faz isso para todos os comandos e tudo mais. Mais alguma dúvida? Eu vou estar aí até o final da tarde, então se vocês quiserem conversar sobre Ciência Sem Fronteiras, Holanda, doutorado fora, essas coisas, também podem me procurar. Ok? É isso.